O tema dessa mensagem, talvez no primeiro momento você não entenda, mas eu creio que no final o Espírito Santo vai desvendar todo o segredo e vai nos mostrar aquilo que ele quer dizer, amém? O tema da mensagem é assim: não sou digno. E aí quando você, no primeiro momento em que você diz não sou digno, alguns pensam, mas eu não vou dizer isso, porque eu sou digno. E aí eu comecei a buscar nas Escrituras aquilo que Deus queria falar conosco nesta noite. Eu quero que coloque para mim, por favor, Maria, Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. O texto diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Presta muita atenção nesse texto, por favor. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, repete comigo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, tudo isso depende exclusivamente da tua presença. Tu sabes cada um daqueles que entraram por essas portas. Tu sabes o que tem passado pela mente de cada um desses homens e dessas mulheres que hoje aqui estão. A oração que eu te faço nesta noite é que tu possas tocar no íntimo da alma de cada um deles e mostrar verdadeiramente que só existe uma resposta para cada uma das perguntas. E essa resposta é Jesus Cristo. Por isso, esta noite, nós invocamos o teu santo nome e te pedimos que a tua palavra venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Antioquia era naquela época a terceira cidade mais relevante, perdia somente para Roma e para Alexandria. Então em Antioquia existia um comércio ali muito grande, era um lugar estratégico que Deus havia escolhido para começar a fazer uma grande obra naquele lugar. E aí no versículo 26 diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Cristão do grego significa Christianós, com K. Traduzindo, são pequenos cristos. Em outras palavras, cristão é uma representação do próprio Cristo. Amém? Então ser cristão não é participar de uma religião. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é representar, é ser um representante do reino dos céus na terra. Isso é ser cristão. Então os discípulos naquele momento, pela primeira vez, eles começaram a ser chamados de cristãos.
Foi a primeira vez que se escuta a palavra cristão na Bíblia. E aqueles discípulos, quando eles foram chamados por cristãos, é porque as pessoas percebiam através das atitudes daqueles homens a figura de Cristo através deles. Barnabé, vocês leram comigo, ele era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e ele tinha fé. 3 pilares que sustentavam o ministério daqueles homens. Eles se colocavam diante das pessoas, eles mostravam bondade, eles eram bondosos, eles eram cheios do Espírito e eles tinham muita fé. Mas a fé deles ao ponto de curar enfermos, libertar cativos, a bondade deles era ao ponto de doarem a sua própria vida em prol da vida de outros. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela chegou até nós por causa desses homens que começaram a pregar para os gregos e começaram a ir para Antioquia e outros lugares, e a palavra de Deus foi se espalhando. E eu, quando meditava nesse texto, eu pude perceber claramente que tinha uma coisa na vida de Barnabé que me chamou muita atenção. Barnabé, além de mestre, ele era um profeta. Coloca para mim, por favor, Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé era um deles, amém? Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então o que Barnabé era, na verdade, era um homem de muita fé, com muita intimidade com Deus, mas que buscava os frutos do Espírito. Um homem que através das Escrituras, porque ele era um mestre, ele era um profeta, um homem que buscava o Senhor e automaticamente o Senhor se revelava para ele. Então tudo que ele precisava era representar aquele a qual ele estava se colocando à disposição para representar, amém? Então quando nós nos apresentamos para alguém para falar de Cristo, nós precisamos em primeiro lugar conhecer o Cristo que nós falamos, pedir para esse Cristo intimidade para que nós possamos ser imagem e semelhança dele, e quando começarmos a nos parecer com ele, automaticamente não vamos precisar para as pessoas acreditarem em nós, mas elas por si só vão nos procurar, porque vão querer andar do nosso lado, não é verdade? Então o que aconteceu com Barnabé e com aqueles homens? Eles chegaram em Antioquia, eles começaram simplesmente a viver aquilo que eles viviam. Eles começaram a mostrar para aqueles homens, aquelas mulheres daquela cidade, que eles estavam ali como embaixadores de Cristo. Eles estavam ali para representar o Senhor. Eles estavam ali simplesmente para dizer para as pessoas: olha, nós estamos aqui como representantes de Cristo. E as pessoas viam através da vida dele e de outros homens, aquilo que realmente estava acontecendo. Eu dei um tema, não sou digno, porque eu não sei como você entrou aqui, mas por diversas vezes eu me pergunto: Senhor, por que eu? Por que eu? Eu não sou digno de te representar. Eu ainda tenho muitas coisas na minha vida que precisam ser mexidas. Eu tenho muitas áreas ainda que necessitam ser tocadas. Por que eu? Talvez você possa ter entrado por essas portas, talvez você se pergunte a mesma coisa: por que eu? Pastor, eu gosto muito de ouvir a palavra, mas eu não sou um representante. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, através das Escrituras, te mostrar que os grandes homens de Deus, os grandes milagres de Deus aconteceram com aqueles que não eram dignos. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele tinha um funcionário, um rapaz que trabalhava para ele no seu exército, que estava doente. Ele manda chamar Jesus. Quando Jesus vem, ele fala assim: olha, eu não sou digno que tu entres na minha casa, manda apenas uma palavra e ele será curado. Aí Jesus começa a dizer o seguinte, que nem em Israel viu tamanha fé como aquela. Toda pessoa que não se acha digna,
Toda pessoa que diz para o Senhor que não é digno, é desses que Deus gosta. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte: não, eu não preciso de Cristo, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu sou correto, eu sou justo. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Só que a minha Bíblia diz que essas pessoas, elas não são justificadas por Deus. A minha Bíblia, igual a tua, ela diz que as pessoas que recebem justificação do Senhor são aquelas que se colocam no lugar de pecador e que dizem: Senhor, eu necessito da tua misericórdia, porque eu não sou digno de alcançar tamanho privilégio sozinho de salvação. Então a Bíblia nos ensina que a justificação, ela não vem porque nós achamos que somos, mas a justificação vem porque temos a convicção, a certeza de que precisamos da misericórdia dele para alcançarmos a eterna redenção, amém? Quando nós entendemos isso, independente se você é pobre, se você é rico, se você tem estudo ou se você não tem, isso vale para todo mundo, é o que diz as Escrituras. Então quando você entende que você não é digno, e o que é não ser digno? Não ser digno é o que Paulo fala, coloca para mim por favor, 2 Coríntios capítulo 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo estava falando dele mesmo, amém? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou? Glorifica a Deus. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Pastor, como assim terceiro céu? É exatamente, terceiro céu. Existe o céu que você e eu vemos aí, o céu das estrelas. Existe o segundo céu, que a Bíblia fala sobre as regiões celestiais, onde existem ali as lutas espirituais. E existe o terceiro céu, que a Bíblia relata que é onde está o trono de Deus, amém? Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ali ele teve um encontro com o Senhor. E Paulo começa a dizer o seguinte: é através das minhas fraquezas que Cristo se aperfeiçoou em mim. Porque quando você tem uma revelação muito profunda, e quando você se acha merecedor dessa revelação, e que você começa a dizer para as pessoas que você é o tal, que você é o tal, porque Cristo se revelou para você dessa forma, e que você viu coisas que ninguém viu, e aí quando você acha que é forte, a Bíblia fala que todo aquele que se exalta, ele abate. Mas todo aquele que, assim como Paulo, Senhor, mas eu, para não me vangloriar, foi colocado um espinho na minha carne, e eu, com vergonha desse espinho, eu pedi 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho de mim. E aí sabe qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque eu só me aperfeiçoo na fraqueza. E se você tiver um espinho na carne, você vai entender todos os dias que você depende de mim. Mas se esse espinho for tirado de você,
você vai se ensorbebecer e você não vai conseguir ouvir aquilo que eu tenho para te falar. Coloca para mim, por favor, Lucas 5:8. Olha o que Pedro fala. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, eu não sou digno, cara, que tu entre no meu barco. Eu sou uma pessoa, cara, porque eu sou pecador, eu não sou digno disso, Senhor. Afasta-te de mim, porque eu não mereço tamanho milagre na minha vida. Aí sabe o que Jesus responde para ele? Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Quando ele se coloca para Jesus, ele diz que ele não é merecedor, eu não sou digno. Jesus fala assim: cara, é desses que não sou digno que eu gosto. Todo aquele que acha que é digno, eu não posso usar, porque ele tem algo muito grande dentro dele, e eu não divido meu espaço com ninguém. Mas toda pessoa que se acha que não é digna, é dessa pessoa que eu gosto. E toda pessoa que não é digna, eu gosto de agir. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Cristo não se aperfeiçoa nas vitórias, na força, mas sempre nas fraquezas. Pode perceber que quando você está vivendo um problema muito sério na tua vida, seja ele emocional, seja ele financeiro, qualquer que venha a ser o problema, repare uma coisa: quando você percebe que não tem solução para o teu problema, a primeira coisa que você faz é se render ao Senhor, chorar aos pés dele e dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer. Aí ele fala assim: pô, aí que eu gosto, tu não é digno, agora eu vou agir. Porque quando você vai tentando agir, vai tentando fazer, sabe o que acontece? Cristo simplesmente dá 2 passos para trás e fala assim: toca aí. Se você não conseguir, você me chama. E quando você tenta e você sabe que você não vai conseguir, quando você chama ele para dentro do barco, é a hora que a pesca fica maravilhosa. Bota Lucas de 15:21. Aí ele diz o seguinte, versículo 21: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou o quê? Já não sou de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E essa passagem aqui, ela cai muito forte na vida daqueles que se afastam do Senhor. Toda pessoa que se afasta de Deus e quando ela volta, a primeira coisa que cai na mente dela é exatamente a passagem do filho pródigo. Comia do banquete do pai, se afastou, foi para o mundo, viveu os piores momentos da sua vida e voltam. E quando voltam, sabe o que o pai diz? Aquele que diz que não é digno? Continua aí, coloca no 22, Maria, por favor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o quê? Fala mais alto, trazei depressa o quê? Ele não diz traga uma roupa, traga a melhor roupa. Porque todo aquele que se acha indigno, que não se acha digno, toda pessoa que não se acha digna, é essa pessoa que o pai quer exaltar, e ele manda pegar a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Anel fala de autoridade. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: toda pessoa que reconhece que não é digna, toda pessoa que se coloca numa posição entendendo que carece da glória de Deus, são essas pessoas que o Senhor coloca um anel no dedo e o coloca num lugar de status e faz com que essa pessoa o represente de uma forma digna. Eu preciso que você entenda nesta noite que eu e você somos pequenos cristos, amém? Mas a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem feito com aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos? Como você tem representado o Senhor por onde você vive ou por onde você passa? Você tem sido realmente um pequeno Cristo? Ou você tem permitido que o inimigo venha interferir nessa posição sua? Eu não estou aqui te julgando, mas eu quero que você faça uma reflexão. Jesus, quando falava com os discípulos, ele nunca acusava ninguém. Jesus, você nunca vai ver Jesus acusando alguém, mas Jesus sempre falava com ele para que eles pudessem pensar e refletir sobre as atitudes que eles tiveram. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, você vai perceber um homem chamado Moisés.
A Bíblia diz que Moisés, ele morava num palácio. Moisés era um homem que foi colocado por Deus no palácio. Amém? Chega um momento, Moisés se levanta, Moisés vai e mata um egípcio. Passado um tempo, Faraó descobre, a Bíblia diz que Faraó quer matar Moisés. Moisés foge do palácio, ele vai para Midian. Passado 40 anos, diz a Bíblia, de repente Moisés está cuidando das ovelhinhas ali, uma função que não tinha nada a ver com aquilo que Deus o chamou para fazer. De repente começa uma sarça a pegar fogo, mas a Bíblia diz que a sarça, ela não era consumida pelo fogo. Amém? Aí Deus começa um diálogo com Moisés. Perceba uma coisa, Deus, quando se apresenta para Moisés, ele diz o seguinte: Moisés, você vai ser o libertador do povo de Israel. Deus não diz para Moisés que ele era um assassino. Deus não diz para Moisés que ele havia matado um egípcio. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é acusador. Muito antes de você, muito mais forte do que você acusar alguém, é você liberar um destino para essa pessoa. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, não importa quem você era, mas eu tenho um destino para você, cara. Eu não te enxergo como aqueles caras te enxergavam, como assassino. Eu te enxergo como libertador do povo. Eu quero que você nessa noite entenda que não importa o que você fez até o dia de hoje, até você entrar por essas portas, não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. A Bíblia diz, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Então você é salvo não porque você merece, você é salvo porque pela graça do Senhor, pela sua graça Ele te salvou, e quando Ele te salva, Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Então como você entrou aqui não importa, o que importa é como você vai sair e como você vai se comportar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos pequenos cristos. Mas pastor, Jesus era perfeito, eu não sou perfeito. Bem-vindo ao clube, eu também não sou. Porque cristão, você não precisa ser perfeito, mas você precisa buscar a perfeição todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que buscar a estatura de um varão perfeito. Errar, nós vamos errar todos os dias. Uma coisa é você errar procurando a perfeição, a outra coisa é você errar entendendo que você está errando. O Espírito Santo de Deus foi deixado nesta terra para nos revelar os segredos de Cristo para nós, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não tem uma outra função a nos trazer à memória aquilo que realmente vem da parte do Pai. Então é o Espírito Santo que nos diz o que pode e o que não pode. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você na hora fala assim: eu estou com intuito. Não, isso não é intuito, isso é o Espírito Santo. Isso não é intuito. Isso é o Espírito Santo te tocando e dizendo: não faça isso, porque isso não agrada ao Pai. E você antes de satisfazer a sua carne, você precisa voltar à tua verdadeira origem e entender que você carrega uma bandeira de pequeno Cristo. Aqueles homens chegaram em Antioquia e eles começaram a revolucionar aquele lugar, não porque eles eram diferentes, mas porque eles carregavam dentro deles uma essência que até então aquele povo não conhecia. Existem coisas que acontecem na tua e na minha vida, que é como se Deus pegasse a mim e a você como uma flecha. Ele nos pega, Ele nos puxa lá atrás, porque quanto mais atrás você vem, mais longe você atinge. Para que você possa alcançar o teu destino, é necessário que você retroceda e venha. Quanto mais você se rende, mais longe você alcança o teu alvo. Coloca para mim, por favor, Lucas 19:8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que Zaqueu estava dizendo para o Senhor é o seguinte: Senhor, eu não sou digno. Mas se você ler o texto com calma na tua casa, Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus não fala nada, e isso me chama muito a atenção. A presença do Senhor precisa falar por si só na sua vida. Jesus não tem que usar uma pessoa para dizer: eis que te digo, varão, eis que te digo, varoa. O próprio Senhor tem que falar por si só ao teu coração, através do seu espírito,
e você ficar constrangido de quem você é e dizer: eu não sou digno. Todos esses homens, eles quando chegaram à presença do Senhor, eles perceberam que eles não eram dignos, e por isso eles se renderam, eles se humilharam. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que se humilha será sempre. João capítulo 1, versículo 27. João aqui estava batizando, depois diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou o quê? Não sou o quê? Não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus certa vez ele fala sobre João Batista, ele fala o seguinte: dos de nascido de mulher não existiu ninguém igual João. João é o maior deles todos. E o maior deles todos, olha o que ele diz: eu não sou o quê? Por que ele não é digno? Porque ele percebeu que ele batizava, e a Bíblia diz que João, olha que coisa louca, eu preciso que você pegue isso no teu espírito. A Bíblia diz que João, ele não fazia uma propaganda, não botava um outdoor, ele não fazia like, não botava no Instagram, nem no Facebook. Ele ia para o deserto. As pessoas iam atrás dele no deserto, porque quem levava as pessoas não era João, mas era o Espírito de Deus. E João começava a batizar aqueles camaradas no Rio Jordão. Aí João começou a batizar os caras, e de repente chega um galileu ali para ser batizado. João, quando olha, fala assim: cara, eu não sou digno. Esse camarada, aí ele chega um momento que ele fala para Jesus o seguinte: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus fala assim: cara, é necessário que se cumpra as Escrituras. 1 Coríntios 15, 9. Aqui o apóstolo Paulo, olha o que ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você vai perceber, os grandes homens de Deus, todos eles não se achavam dignos. E o que me deixa mais apaixonado é que Jesus usou todos eles. E Deus gosta de usar aqueles que não são dignos. Deus gosta de usar aqueles que não têm expressão nenhuma para os outros. São desses que Deus gosta. A nossa visão, preste atenção nisso, a nossa visão de Deus, a tua visão de Deus, vai determinar quem Ele representa para você. Se você entende que Ele é algo soberano, que Ele é um Deus que está acima de todos os deuses, o único e soberano Deus, o Deus da tua vida, se você entende dessa forma, você vai sair daqui essa noite e você vai começar a olhar para as pessoas e vai começar a pensar 10 vezes antes de tomar alguma atitude lá fora. Sabe por quê? Quando você está diante de uma negociação, você não está simplesmente tratando com homens, você está representando ali um pequeno Cristo. Não sou digno. Aqueles homens chegaram em Antioquia e eles foram enxergados como pequenos cristos. Aqueles homens começaram a falar do amor de Deus e começaram a representar o Senhor naquele lugar. Como tem sido a representação de Cristo através da sua vida? Como você tem exercido o seu chamado diante da sociedade? Mas pastor, eu não tenho vontade nenhuma de ser pastor, nem tampouco missionário. Eu não estou dizendo isso. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um destino. Deus poderia ter chamado Moisés de assassino, mas quando Deus se encontra com Moisés, Ele diz o seguinte: cara, tu é um libertador. Por isso, antes de julgar alguém, se comporte como um pequeno Cristo. Antes de julgar alguém, libere o destino desse alguém através da tua palavra. Não olhe para essa pessoa como as pessoas olham, olhe para ela de uma forma diferente. Por isso a Bíblia diz que Ele não vê como o homem vê. Ele não vê as atitudes que nós temos. Mas é importante você entender, então, pastor, então se Ele não enxerga como eu enxergo, então eu posso continuar vivendo o que eu estou vivendo? Não, você não pode viver como você está vivendo. Uma coisa é você pecar, a outra coisa é você viver na prática do pecado. A Bíblia diz que é todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
Nós temos todo domingo aqui na igreja, 9h30 da manhã. Nós temos uma escola bíblica que vai te ensinar a fugir dos laços do inferno. Satanás, diz a Bíblia, que ele tenta, através do laço do passarinheiro, pegar a você e a mim todos os dias. As Escrituras nos revelam que ele tenta todos os dias artimanhas contra a nossa vida. Mas quando você conhece as Escrituras, certa vez eu disse aqui o seguinte: existe o falso e existe o verdadeiro. Se eu pego um relógio falso e eu olho para ele, talvez eu ache que ele é verdadeiro, porque até então eu não conheço o verdadeiro. Mas na hora que eu pego o verdadeiro e eu coloco do lado do falso, eu percebo que esse é falso e esse é verdadeiro. O falso só vai sair de cena quando o verdadeiro se apresentar. Você só vai conhecer as investidas do inferno quando você conhecer quem te criou. Quando você conhece o Deus que você serve, você percebe através das Escrituras e através do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que vem do inferno e tudo aquilo que vem de Deus. Quando as coisas forem colocadas diante de você, eis que existem dois caminhos, Deuteronômio 30:15. Eis que põe diante de vós dois caminhos: a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí sabe o que você vai escolher? A vida, porque você tem discernimento de espírito. O Espírito Santo vai te induzir a escolher a alternativa correta. Mas quando você não tem discernimento de espírito, você começa a tomar algumas decisões que não são decisões acertadas. Sabe por que muitas vezes a vida de um ser humano, ela vai para um caminho, e esse ser humano, ele percebe que o rumo que essa vida tomou, ele não tem mais controle, ele não consegue puxar, porque ele deixa o controle nas mãos do inimigo. Então quando o inimigo pega o controle, na hora que ele tenta buscar, ele não consegue mais. O que eu quero que você entenda essa noite, que esse controle da tua e da minha vida tem que ser dado a somente uma pessoa chamada Jesus Cristo. Quando você pega a sua vida e diz assim: Pai, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver na carne, mas é um viver no Espírito. Quando você busca todos os dias essas coisas, eu quero que você saia daqui em nome de Jesus entendendo que quando você entrega a sua vida ao Senhor, literalmente o teu coração a Ele, Ele traz à tua mente o discernimento de todas as coisas. Aqueles homens estavam em Antioquia, estavam simplesmente representando um pequeno Cristo. Eles estavam ali dizendo o seguinte: olha, ei, existe só um caminho, existe só uma salvação. Vocês precisam entregar a vida a Jesus. Vocês precisam se render. Não, mas o Messias ainda não voltou. Não, peraí, ele já voltou. Ele já voltou. Ele veio para os seus. Aqueles homens diziam: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E agora ele está se apresentando para vocês. Quando você chega num ambiente, entenda uma coisa, eu não posso, uma pessoa que conhece a Cristo, ela não pode hoje representar um pequeno Cristo, e amanhã ela está enfurnada no mundo, fazendo coisas do mundo. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Se isso ainda não entrou na tua mente, eu vou orar ao Espírito de Deus para tocar no teu coração. Você não pode um dia estar cheio da presença, chorar, e no outro dia você está vivendo num ambiente completamente promíscuo. É porque você ainda não entendeu a representatividade de Cristo na tua vida. Cristo é a coisa mais excepcional, mais gloriosa que existe na face da terra. Não existe nada comparado ao Senhor Jesus.